Olá, eu sou Lúcia Baroni e sou mestre em autismo. E durante esse tempo todo meu de estudo, eu descobri que o autismo pode se manifestar em vários modelos e várias situações. Hoje nós vamos falar desse mundo tão particular que é da criança autista. Por que algumas crianças conseguem se desenvolver de forma tão brilhante, enquanto outras não conseguem nem desenvolver sua fala? E ambas têm o mesmo diagnóstico, são autistas. Baseado nesse estudo de que há tantas formas diferentes de autismo, hoje, numa visão mais contemporânea, falamos do TEA, transtorno do espectro autístico. E nesse transtorno estão ligados todas as formas de manifestações do comportamento do autista. Esse conjunto de autistas, ou melhor, esse conjunto de comportamentos autísticos fazem parte, então, a partir de agora, desse transtorno do espectro do autístico chamado TEA. Basicamente, o comportamento dos autistas, de uma forma geral, é a dificuldade com contato visual, a dificuldade de demonstrar afeto, uma intolerância ao som forte e à luz, um isolamento das questões, principalmente nas questões sociais, muito grande, e uma grande dificuldade na comunicação. Esses comportamentos são básicos, mas o grau vai modificar em cada manifestação do autista. As causas são desconhecidas até hoje, mas sabemos que fatores genéticos são muito importantes no estudo do que causou, do que desenvolveu essas características. Sabemos também que hoje já se fala em uma criança autista a cada 100 nascimentos, numa proporção muito maior do que se acreditava algum tempo atrás. No autismo, percebemos que as redes de neurônios, elas são organizadas de forma diferente. E essa organização tão diferente pode fazer conexões diferentes, causando tanto uma habilidade superior em alguma área, como também uma dificuldade um pouco mais grave em outras áreas. Não é difícil percebermos e conhecermos autistas que têm um comportamento excelente na matemática, nas artes e desenvolvem então nessas áreas habilidades superiores, enquanto ao mesmo tempo temos crianças com uma dependência muito grande e que desenvolvem comportamentos estereotipados mais caracterizados do autista. Há também aqueles que conseguem estudar, chegar muitas vezes ao nível superior. Da mesma forma, aqueles que não conseguem sequer a alfabetização. Para tudo isso, o importante é que tanto pais como educadores busquem naquela criança autista o que melhor ele consegue fazer. Qual a habilidade que ele vai ter? Alguns eles não têm o isolamento tão acentuado. Em compensação, tem uma dificuldade muito grande para a cognição. Outros são capazes de seguir cognitivamente um conteúdo comum, normal, perfeitamente integrado. Em contrapartida, tem isolamento muito mais grave. Alguns ainda têm comportamentos estereotipados, como ecolalia, repetir movimentos circulares. Os movimentos, as repetições, são muito comuns para o autista, como também gostar de movimentos repetidos, como hélices ventiladores, movimentos que rodam, objetos que comumente fazem aquele mesmo movimento. O grande desafio de quem lida com o autista é saber como trabalhar com ele. É como poder aproveitar dele, desse comportamento tão difícil, o que ele tem de melhor a dar. Tanto pais como professores, como especialistas ou aqueles que convivem com crianças e adultos autistas têm que procurar o que ele sabe fazer de melhor e o que ele gosta. Uma das coisas muito apropriadas é que se mantenha uma rotina, tanto em casa quanto na escola.
Que o professor ou o pai, ao perceber que essa criança começa a desenvolver esses comportamentos, mantenha uma rotina de casa ou de escola. Como, por exemplo, as opções para que seu autista escolha, como uma gaveta com muitas roupas, com muitos brinquedos, é sempre uma coisa difícil. Ele geralmente vai elencar vai escolher um único brinquedo e esse brinquedo ele vai usar e todos os dias vai procurar por ele. É muito importante que esse brinquedo ou que esse objeto esteja sempre no mesmo lugar, para que ele se sinta seguro e ao encontro desse objeto. É muito comum que na sala de aula, principalmente, pela própria dinâmica e rotina das escolas, que haja um movimento nessa sala e mudança de mobiliário. Isso, para a criança autista, causa uma insegurança muito grande, podendo muitas vezes acarretar um comportamento um pouco mais violento, um pouco mais agressivo. Então mantenha sempre os móveis nos mesmos lugares, os objetos que ficam comumente de contato com essa criança nos mesmos lugares. Para que ele possa circular com mais segurança e tendo até mais autonomia. Uma outra coisa muito importante é que a gente busque, ao observar essa criança, o que ele gosta mais de fazer. Se ele gosta mais de matemática, se ele gosta mais de ver filme, e se ele fica muito tempo preso a um jogo eletrônico, se muitas vezes ele gosta de cantar, a música lhe faz bem, embora há de convir que o barulho acentuado geralmente agride muito o autista, tanto o som quanto a luz um pouco maior. Há um cuidado nesse aspecto. Mas muitos deles gostam da música e gostam de cantar e gostam de dançar. Ao observar que caminho é esse que você pode se aproximar desta criança, você vai usar este caminho como uma ferramenta de aproximação e tirando ele desse isolamento. Muitas vezes, quando o grau é muito acentuado, vai ser necessário que você repita o que ele está fazendo. Por exemplo, se ele tem um determinado brinquedo, como um tambor, e comumente ele bate nesse tambor, seria muito interessante que você, ao fazer contato com ele, tivesse também um tambor e batesse igual. E ele, no momento, pode ser que ele vire contra você para que mantenha afastado, mas aos poucos ele vai começar a fazer essa interação. Você vai ter que, nesse momento, entrar no mundo dele, para juntos sair desse mundo tão particular. Uma coisa muito importante que há de se considerar é que o autista, o primeiro contato, quando é um caso mais grave, ele vai usar você como um instrumento. E isso é bom porque ele já te percebe e te reconhece. É comum o autista usar o adulto, o que se aproxima mais, ou o irmão, aquele que ele faz um primeiro contato, como um instrumento para pegar água. É comum então que ele puxe pelo braço e leve até onde o objeto de desejo, ou que ele deseja, a água, ou abrir a geladeira, ou pegar alguma coisa que ele queira. E aí se começa a formar a rede social dele. Talvez com uma pessoa, depois com mais alguns da família, ele sempre vai elencar um para começar essa relação, esse relacionamento. Diferente de alguns autistas que já desenvolvem habilidades cognitivas e de relacionamento maior. Talvez esses outros não precisem passar dessas etapas. A primeira coisa, então, é observar que comportamento eles têm, como se desenvolve, como se processa esse comportamento, tanto dentro de casa como também na escola, para poder fazer essa ligação afetiva com ele. No momento em que você consiga fazer essa relação com ele, que você consiga se aproximar dele, ele agora começa a te ver, ele agora começa a te perceber. Essa percepção do outro sempre foi muito difícil para o autista, aquele autista clássico, aquele autista mais severo. Tanto que durante muito tempo ele era considerado e era visto como uma criança surda, devido ao seu isolamento, a ser chamado e não haver a resposta. Essa não resposta não se trata de não escutar. Essa não resposta se trata de não perceber esse mundo externo. E o autista então vive nesse mundo dele. O mundo é dele. Ele vive neste mundo.
mundo e dessa forma tão diferente de encarar as coisas. Já que essa forma é tão diferente, tão particular do autista, cabe a nós perceber esse mundo e tentar entrar um pouco mais e nos aproximar dele. A partir do momento que se percebe esse mundo e que a gente consegue se aproximar desta criança, fica muito mais fácil as intervenções do mundo de fora para com ela. E aí então se começa todo um processo de desenvolvimento. Algumas crianças vão desenvolver naturalmente, normalmente vão chegar ao ensino superior, outras não. Outras realmente vão ter uma dificuldade maior. Mas mesmo essas terão habilidades a serem descobertas que serão capazes de fazer com que ele se integre sempre melhor nesse mundo. E é isso então que temos que descobrir. O caminho ainda para tratar com crianças autistas é um caminho um pouco longo. A gente ainda não tem todas as respostas, mas hoje já se tem estudos muito mais aprimorados a esse respeito. E a busca constante através das pesquisas e dos contatos e das observações com crianças autistas nos trazem novas perspectivas. E isso é muito importante. Continuar estudando, continuar buscando, continuar observando. Cada criança vai ser sempre diferente da outra. Seja ela autista, seja ela uma criança normal. Ela sempre será diferente. Essa é mais uma diferença. Se a gente considerar que o autista tem grandes potencialidades, o que nos cabe é descobri-las. Então, juntos, vamos tentar descobri-las. Gostou? Então não perca nada. Siga-nos em nossas redes sociais, facebook.com.br/para quem quer educar. Não esqueça de tirar o seu certificado no link abaixo. Continue aprendendo. Vá ao nosso fórum, converse com profissionais especialistas, tire suas dúvidas e troque experiências.